agora na liberdade da santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós, a partir do momento que estamos servindo a Deus, temos todos nós temos Espírito Santo. É Ele que traz para nós a palavra, a revelação, a auxílio. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Falando em revelação, hoje Deus me deu prova de uma coisa, irmãos. Aqui, na quinta-feira, eu e um amigo lá do Rondon, de vez em quando, por volta de meio, ele vai em casa. Fazia tempo que ele não ia, ele foi. Amor, eu sentei lá na frente, fazia tempo que eu não sentava na frente de casa. Eu sentei lá na frente, e daqui a um pouco chegou um amigo, chegou outro, e reuniu o povo ali que sempre reúne para nós conversar. Chegou um irmãozinho meio complicado, né? E nós conversando, ele disse, contou lá a história que está conversando. Irmãos, hoje na internet está tendo muito combate contra a revelação de Deus. Há muitas balelas, mas a revelação de Deus ela é viva e continua eficaz. E um certo lugar da palavra fala que Deus não faz nada, em Amós, sem antes revelar os seus servos. Então a revelação de Deus, irmão, enquanto o povo de Deus, fiel a Ele, crente, estiver na terra, Ele estará revelando para o seu povo. E esse irmão, meio desviadão aí, já foi nosso, não é mais, e meio mais para lá do que para cá, ele falou para nós ali no meio, né, querendo envergonhar mais mesmo. Ele é uma pessoa que ele usa muito para envergonhar, para querer, né? E ele falou assim, esse negócio de palavra, de revelação, eu estou levando a minha mulher na igreja, porque ela firmou, eu estou rindo, mas ele tem essas balelas aí dessa revelação, isso não existe. Eu falei, rapaz, você não fala bobagem. Falei para ele da experiência que eu tive um tempo atrás. Nós conhecemos o Senhor e recebemos dele as revelações, né, irmão? O Senhor fala conosco, põe na nossa mente, no coração. Falei, outro dia eu estava aqui, o Senhor falou claro comigo. Eu senti de visitar uma igreja, o Senhor falou claro comigo. Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, permanece sempre, 125 de salmo. Falei, eu fui, mas eu sabia que eu não ia pregar, porque eu não tinha sido chamado para ir pregar aquele dia eu fui por livre espontânea vontade. E quando cheguei lá, o pregador da noite levantou, falou algumas coisas, querendo até atacar e tal, tudo bem. Mas na hora que ele foi pregar, ele falou assim, eu trouxe uma palavra preparada em 18 de Jeremias, mas eu sentado aqui no altar, conforme o culto foi indo, o Senhor falou para mim, 125 de salmo. Então, aí eu falei para ele, então, quem foi que falou para ele que no quarto ali eu pôr no sapato, o Senhor falou para mim 125 de salmo? É revelação, rapaz, você é que agora para a vida. E combati muito ele lá, ele ficou quieto, tal, né? Mas e os que estavam ali presentes ouviram o testemunho de que há revelação. E Deus me deu prova mais uma vez hoje. Eu aqui de joelho, que joelhamos aqui, o Senhor falou para mim a palavra. E a hora que o servo de Deus levantou testemunhar, falou o assunto que Deus tinha me trazido. Então, Deus é maravilhoso. Não tem o que nós duvidar nesta vida, não tem o que nós duvidar da obra de Deus. Eu só preciso de ajuda, porque eu não estou muito lembrado. Me parece que é em Lucas, agora eu lembrei que é em Lucas. É a parábola do juiz iníquo. Agora eu lembrei, parece que é Lucas mesmo. Me parece que é no começo de Lucas, né? Parece que era Lucas. Eu penso aqui que acho que era Lucas, pela minha lembrança.
Mas eu também ando com a lembrança meio. Eu acho que eu errei, não deve ser Lucas. Acho que não é Lucas, não, mas eu acho que eu devo ter. Ah, é assim, 18 de Lucas. Tem também? E Mateus tem também? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler, com a ajuda de Deus, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Em alguns evangelhos, as parábolas são as mesmas, mas em alguns evangelhos ela é mais completa porque foram apóstolos que estavam juntos, né? Uma coisa é você presenciar o fato, outra coisa é depois você ouvir contar, né? A Lucas, por exemplo, ouviu contar, né? Ouviu contar. Muita destreza, escreveu, deixou para nós. E a bendita palavra serve-nos muito. Mas existem outros evangelhos que às vezes nós estranhamos, porque o outro é mais completo, fala diferente alguma coisa, por causa disso. Iniciamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus e do seu Espírito Santo. A parábola do juiz Eli. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz este injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? É aqueles. Amém. Parábola que o Senhor Jesus fez, quando se fala parábola, pode ser algo acontecido, ou também uma alegoria. Geralmente, parábola é uma alegoria, né? É algo comparativo. E o Senhor Jesus fez esta parábola, mas é um fato que também se acontece muito. Acontece muito. Principalmente pessoas vestidas e investidas de autoridade,
acima do que, né, poderia ter, mas às vezes alcança por seu esforço ou por algum outro, né, sentido, mas alcança uma posição ou está sobre alguém, uma posição melhor, alguns até sem ter nada também. Mas a pessoa enche-se de orgulho, de razão, seu coração é um coração, não é muito dado ao amor e à bondade, alguns pelas condições que vivem ou que viveram, há cicatrizes que marcam pessoas e uma cicatriz que não se cura, quer dizer, uma ferida que não se cura, ela nunca se tornará uma cicatriz seca, mas ainda que cicatriza por cima, mas ela sempre vai doer, ela sempre vai latejar, sempre vai ter ali alguma coisa. E assim é espiritual, e assim é sentimental, e um coração amargo, amargurado, irmãos, é difícil de se lidar. Às vezes nós até olhamos assim, achamos as pessoas tão sem educação, tão grossa, e às vezes nós julgamos do nosso jeito e falamos, essa pessoa aí, pelo amor de Deus, não tem amor, não tem Deus no coração. Mas é as consequências da vida, muitas das vezes. Não justifica, né, irmão? Tem gente que sofre tanto e é um poço de bondade. Mas cada um absolve a sua situação. E assim, tem gente que ele se assenhora do seu posto, da sua autoridade, sendo um chefe, um patrão, ou até mesmo uma autoridade, se acha alguma coisa, ensoberbece-se e não usa de misericórdia ou bondade com ninguém. E aqui, segundo esta parábola, era o que acontecia com este homem. De nada ele tinha falta. A viúva estava sofrendo com um inimigo, com alguém. Deus sabe, né, o que seria, se era uma alegoria ou se era uma história. Mas trazendo para os nossos dias, nós vemos tanta gente sofrendo, né, irmão? Principalmente se é pessoas mais debilitadas, viúva, enfim. Mas quem está na situação que não está sofrendo, está nem aí. Outro dia, até conversando com os irmãos, alguém citou um diácono que temos aí na congregação, um diácono, irmão, que eu tenho ele em muita estima, muita estima. Mas ele é um homem, assim, de algumas coisas fraco, assim, na fé. Na fé não, no jeito dele de servir a Deus, ele tem um jeito dele. Ele, uma vez, numa construção que nós estava lá, ia começar a construção, esperando o ministério chegar para orar, ele chegou, desceu do carro com ela tendo cerveja na mão, tomando, veio para orar. E cabimento é desse jeito. Mas é o jeitão dele, a fraqueza dele, Deus o liberte, ou Deus o abençoe, né, irmãos? Mas de coração é um homem que, eu vou dizer, eu conheço ele, não tenho intimidade com ele, não tenho intimidade, muito. Já viajei junto com ele. Quando eu era molequinho, ele tinha um outro ministério, eu ia congregar na igreja. Ele lá, era sentava, eu sentava assim, já chamava eu para o banco do ministério. Eu, molequinho, com 14 anos, 13 anos, eu falo assim, vou atender o culto, mas estou esperando você para pregar a palavra. Todo culto, eu não podia congregar ali na central, porque eu tinha que pregar. E Deus me dava mesmo, porque ele era bem fraquinho assim de pregar. Depois, passou os anos, o Senhor levantou para diácono. Levantaram, o Senhor levantou, o Senhor foi para diácono. E é um irmão assim, então, outro dia eu conversando com uma irmã, e ela falando, alguém tecendo alguma crítica a ele, e depois uma irmã falou assim, nas nossas reuniões, quando fala assim, tem uma família passando necessidade, antes de orar pela família, ele fala assim, irmãos, essa necessidade tem que ser suprida hoje, fome não espera, tem que ser suprido ontem, mas já que não deu, vamos suprir hoje, independente do que resolver aqui, acabou aqui a reunião, os irmãos já vão atrás, hein? Então, é um homem de coração muito bom nessa parte. Então, tem alguém que tem posição, tem dinheiro, que ele é bem abastado também, mas tem amor, né, irmão?
Mas tem gente que não tem. Vai fazer o quê? Tem gente que não tem amor. Não tem. Porque não está passando, ou nunca passou aquilo que a pessoa está passando. Mas o Senhor cuida de nós de uma maneira tão grande. Esta parábola deixou aqui o exemplo de que esta mulher, ela persistiu lá falando com aquele homem. E ele não temia Deus, não temia os homens, mas se sentiu oportunado, se sentiu ali molestado por aquela mulher. Quanto mais, o Senhor Jesus disse, né? Quanto mais o nosso Pai. Então, irmãos, nós que estamos aqui, irmãos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, esteja você passando o que você estiver passando. Lembra-te na persistência da oração, na persistência de confiar. Mas a porta não abre. Ah, mas alguém que podia dar o aval não vai dar. Porque tem muito isso, irmãos. Tem alguém que, às vezes, no setor que estamos, na situação que estamos, dependemos de alguém que, às vezes, até nos perseguiu ou nos persegue. Glória ao nome santo do Senhor. Mas quando se trata de mexer com os pequeninos do Senhor, o céu intervém, a ordem vem de quem tem maior poder e maior força. E quando a ordem vem de Deus, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor, os céus ouvem, os anjos dizem amém. E se tiver que vir algum anjo mensageiro, ele sai. Glória ao nome santo do Senhor, ao encontro da tua necessidade, trazendo a ordem, a resposta de Deus para a tua vida. Então, se for de ordem espiritual o teu problema, hoje não é o anjo, mas é o poder da própria palavra de Deus, tomado um fraco servo, mas a palavra do poder e da virtude vem de Deus, e vem endereçada a tua vida, a tua alma, em nome de Jesus. Seja liberto da tua pressão, seja liberto da pressão que vem te pressionando, da guerra que vem contra ti, e que vem molestando a tua vida, e que vem te enfraquecendo. Em nome de Jesus, receba força. Em nome de Jesus, cai agora toda força contrária contra ti. Vai cair em nome de Jesus, e vai prevalecer na boa, perfeita vontade de Deus na tua vida. E a maior força da palavra nessa noite é nos dar perseverança. É levantar você do pó, é levantar você da situação que você está. Porque há momentos que a prova nos assola de tal maneira que não acreditamos. Tornamos que não vou acreditar nisso. Acho que não vai acontecer mais. Acho que não era comigo. Glória ao nome santo do Senhor. Mas existe uma palavra de Deus que diz: eis que não dormitará, ou melhor, não dormirá o guarda de Israel, aquele que te guarda não tosqueneja. O Senhor está conosco, irmão. Levanta, irmã, a tua cabeça, aonde você estiver aí. O desânimo pode ter tomado a tua vida, por consequências da prova da tua vida, você desanimou, a amargura está grande. Glória ao nome santo do Senhor, mas um sentimento de Deus vai tomar a tua vida hoje, um sentimento de vitorioso e não de derrotado, um sentimento de perseverança vai tomar a tua vida, vai tomar a nossa vida, e é isto que estamos passando. Vamos vencer no nome do Senhor Jesus. E aqui deixou o Senhor Jesus o exemplo para eles, porque precisava prepará-los. Ele disse a eles, ensinou-lhes o dever de orar sempre e confiar. Esses dias até eu ouvi um hino muito lindo da harpa, que dizia assim, eu estava tão triste, irmãos, curtindo meu estágio dessa enfermidade, e eu liguei a caixa, falei, vou ligar no último e vou pôr um hino.
E aí comecei a olhar no YouTube, e assim, nunca tinha visto, né? Na época eu nunca tinha. Parece que uma vez o irmão Zé acho que cantou aqui com o Ricardo Dino, um culto de oração, depois eu lembrei, mas assim, eu não tive atenção das palavras. Aí, aquele hino fala, quem sua mão no arado lançou? Meu Deus, o Senhor me visitou tanto, eu deitado, pus a caixa na cama, deitado na cama, o Senhor me tomou pelo Espírito Santo, me visitou, me alegrou minha alma tanto. Eu falei, eu vou descobrir a história desse hino. Aí eu fui procurar a história do hino, porque todo hino da água tem uma história, né, irmãos? E aí um narrador contava a história de que o fundador da Assembleia, Winger, né? Esse é Gunnar Winger, né? Ele chegou em casa tão combatido, provado, e a sua mulher, Frígida, já tinha sido muito combatida, até ainda o narrador conta que ele foi combatido pelos crentes ela era combatida pelos crentes da época, que não eram da Assembleia ainda, mas eles tinham saído de uma outra igreja. Os crentes da época combatiam ela, por ela pregar, né? Por ela cantar, pregar, e combatiam ela e ele, os que também da época eram aqueles católicos radicais, e alguns irmãos da Igreja Batista, né? Combatiam muito, inclusive muitos irmãos que se tornaram assembleanos naquela época, naquele estado, tiveram cabeças rachadas, tiveram pernas quebradas, apanharam muito, né? E esse Gunnar Wingren, o homem que Deus tinha mandado ele para começar a obra, ele chegou e falou para ela, desanimado, muito enfermo, disse para ela, apronta as malas, que nós vamos embora. A obra está bonita, mas nós vamos embora. E ela entrou no quarto, e ao invés de fazer as malas, enquanto ele ficou na cozinha, ela foi orar ao Senhor. E o Senhor inspirou ela este hino. E ela saiu de lá do quarto e não falou nada para ele. Ofereceu uma xícara de chá para ele. E ele, um homem muito enfermo, e ele resolveu tomar a xícara de chá, e enquanto sentou para tomar a xícara de chá, ela disse, olha, o Senhor me deu uma canção nova, você quer ouvir? Não pode cantar. E ela começou a cantar, e quando ela acabou de cantar, ele disse, desfaça as malas, nós não vamos voltar. Glória a Deus. Ela disse, eu nem a fiz. E irmãos, aquilo me trouxe uma alegria tão grande, uma alegria tão grande. Eu falei, meu Deus, como é bom servir este Deus. Porque se nós olharmos hoje a infinidade de assembleias que tem hoje, né, irmãos? E graças a Deus, né, graças a Deus a obra está de pé. A obra de Deus também está de pé. Mas, além de ser graças a este nosso grande Deus, também pela luta e afinco de homens e mulheres que deram a sua vida por amor à obra de Deus. Ambos. Então é isso, obra de Deus. É isso. E o Senhor falou muito comigo e me alegrou. E, irmãos, eu digo aos irmãos esta noite, a perseverança é tudo. Perseveremos, irmãos. Seja no que for. Você pôs a mão no arado, não olha para trás. Depois, os irmãos que tiverem oportunidade, pesquisa no YouTube, o hino. Quem sua mão no arado lançou. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, nós que lancemos a mão no arado, vamos lutar. Seja em qualquer aspecto, irmão, que está ouvindo esta palavra, da tua vida. Você começou, você está por Cristo, você confia no Senhor. Então, foi as palavras do Senhor Jesus isso aqui. Que ainda que tudo dê contra, ainda que quem esteja com a tua causa na mão não tema a Deus. Ainda que quem está com o propósito da tua vida não teme a Deus. O Senhor trabalhará no coração dele. Ainda que o que precisamos dependa de quem não tem temor a Deus. Porque nós estamos passando por dias difíceis. Difícil até de falar o que eu vou falar agora, mas estamos por dia difícil. E o provérbio diz que quando o sábio governa, o povo alegra. Mas quando o tolo e ímpio governa, o povo suspira. Irmãos,
independente do quadro que esteja a tua vida, independente que você esteja suspirando, porque você esteja debaixo do jugo de alguém, mas saiba de uma coisa, o Senhor Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e o fardo de Cristo vai tomar a nossa vida, irmãos. Nós estamos passando por dificuldade na nação, dificuldade em tudo, e não pensemos que vai melhorar muito, não, vai apertar um pouquinho, mas não tem problema, é no aperto que o Senhor estará conosco, na enfermidade o Senhor estará conosco, na guerra Ele estará conosco, o Senhor será canção, na hora da nossa lamentação Ele vai ser canção na nossa boca, sabe por quê, irmão? Porque o crente que confia no Senhor, ele é diferente, os tempos da nossa vida é diferente dos tempos comuns da terra, porque há momentos que o mundo nos vê triste e não entende a nossa tristeza e tão alegres e felizes, disse o Senhor Jesus. O mundo vai se alegrar e vocês vão estar tristes, mas a vossa alegria será grande. E haverá momento que o mundo pode estar triste, mas quem está em Cristo Jesus, a tua confiança está no Senhor, persevera na oração, porque tem uma palavra que diz, quando está alguém entre vós triste, orem. Irmãos, vamos aprender com o Senhor. Se está triste, ore. A oração liberta o crente na terra. E está alegre, cante louvor. Quando você estiver alegre, não desperdice a tua alegria com o que é do mundo e com as ilusões desta vida, não. Aproveita, encana, canalize as tuas alegrias nas coisas de Deus e você vai ver que mais alegria gerará em nós, em ti. E assim, irmãos, é esse o conselho da palavra. Perseverar, esperar, confiar. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda que tudo esteja contra aquilo que você, os teus desígnios, e contra aquilo que você tem desejo, e que o Senhor já confirmou na tua vida. Ainda que tudo esteja contra, te diz o Senhor, eu coloco a terra para girar como ela gira, e acelero a geração dela, mas faço você feliz, contente e cumpre o desejo do teu coração. Não será tudo mar de rosa, mas o Senhor trabalha para a nossa felicidade. Deus seja louvado. Amém. Amém. Unidos, vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Amém.